Antes de mais nada, a partir de agora a palestra será gravada e em breve disponibilizada nos canais de comunicação da CCE. Logo, quem não quiser aparecer, fique à vontade para fechar a câmera no seu dispositivo, tá? Enfim, agora que já estamos todos aqui, vamos dar início, então, à palestra O Plano Piloto da Baixada de Jacarepaguá, de Lúcio Costa aos dias de hoje, que vai ser ministrado pelas arquitetas e professoras Lúcia Vetter e Miriam Malek. Tá? O meu nome é Marcelo Bezerra, eu sou professor da PUC, no DAU, no Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Atualmente estou na coordenação da graduação e coordeno também diversos cursos de educação continuada da PUC na área de arquitetura. E essa palestra faz parte de um movimento de novos eventos e cursos na área de arquitetura aqui junto à CCE. Como eu já comentei a respeito da gravação, enfim, e também é importante avisar os interessados em receber o certificado de participação, que além da inscrição prévia, vocês devem, ao final, no chat, ao final do evento, quando o evento estiver próximo à conclusão, colocar o seu nome e, eventualmente, algum tipo de informação. Mas essa confirmação é só para registrar a presença de vocês, porque o certificado ele será gerado automaticamente e enviado por e-mail no prazo de 15 a 20 dias. Então, com a presença, a inscrição prévia e a confirmação no chat na parte final da palestra, não há necessidade de nenhuma nova solicitação. Quem quiser fazer perguntas, vocês devem ficar à vontade para registrá-las, quer dizer, o formato de registro das perguntas é pelo chat. Tá? Para quem, imagino que a maior parte esteja familiarizado aí com o Zoom, no Zoom tem uma ferramenta ali no meio, ele é aberto, está escrito chat, bem no meio, quando a tela está aberta, isso no laptop, no celular também vocês têm como acessar, então é só registrar ali a pergunta, e a pergunta pode ser direcionada diretamente a mim, Marcelo Bezerra, eu vou estar na mediação dessa palestra, ou diretamente a mim ou aberto, tá? Então, as perguntas são pelo chat e elas vão ser repassadas após. E queria, antes de passar a palavra às arquitetas Lúcia e Miriam, na ordem de apresentação delas, queria dar boas-vindas e apresentar também o professor Manuel Fiaschi, arquiteto e professor Manuel Fiaschi, que participa de eventos aqui com a gente, de cursos, e também é um dos professores que representam o nosso departamento, a graduação de nosso departamento de arquitetura. Obrigado aí pela presença, Manuel. Se quiser dar boa noite aí, fica à vontade. Legal, legal. Marcelo, obrigado aí pela apresentação. Pessoal, boa noite a todos. Vi aí vários nomes conhecidos, vários rostos conhecidos. Aproveitem bem aí a palestra da Miriam e da Lúcia, que vai ser muito legal, muito interessante. Elas prepararam com bastante entusiasmo aí para a gente poder aprender sempre mais, tá bom? Obrigado. Perfeito, Manuel. Então, pessoal, só revendo, a gente vai ter uma hora, aproximadamente uma hora de palestra, e na sequência a gente tem as perguntas. Então, mais uma vez, ali pelo chat, eu estou totalmente à disposição para a gente poder estar recebendo as perguntas, enfim. Tá? Então, uma excelente palestra para todos. Miriam e Lúcia, está com vocês. Vamos lá, Miriam. Comece você. Tá, vou começar. Tá bom. Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada, Ana Marcelo, pelo convite, né? E estou muito feliz com a presença de tanta gente. Eu vou começar a falar sobre os principais pontos que o Lúcio Costa pensou para o plano piloto, né, as suas principais linhas diretrizes, e depois a Lúcia vai assumir falando da evolução que ocorreu nesses 50 anos, desde a sua implantação até os dias atuais, e de que maneira essas modificações foram refletindo na legislação da área, que é o Decreto 3.046, de 1981, que é em vigor para essa área da ZE5. Bom, vou começar a falar um pouco do Lúcio Costa, que o Lúcio Costa, como vocês sabiam, ele era um arquiteto da geração dos arquitetos modernistas,
E os arquitetos modernistas, eles tinham um ideal, eles achavam que a arquitetura era um elemento essencial de transformação social. Não só a arquitetura, como o urbanismo, toda a produção envolvendo os arquitetos urbanistas modernos deveria servir para uma sociedade mais justa, mais igualitária, enfim, com um aproveitamento melhor dessa relação cidade-cidadão. O modelo da cidade moderna era organizado em categorias funcionais: habitação, lazer, trabalho, circulação, isso dentro daquele dogma moderno de que a forma segue função. Então, isso vale desde o objeto de utilitário, né, pensado na sua forma para melhor desempenhar a sua função, aí passando pela arquitetura, quando desenha as edificações também pensando em dar a ela a melhor cara para a atividade desenvolvida no local, e, finalmente, o desenho urbano, seja de bairros, cidades, enfim, grandes áreas, todos eles imbuídos nesse ideal de que se melhor se integrasse a forma e a função exercida. Bom, a arquitetura moderna, ela se consolida na cidade, no Rio de Janeiro, após a segunda visita de Le Corbusier, em 1936, quando ele veio a convite do próprio Lúcio Costa para opinar sobre o projeto do Ministério de Educação e Saúde, que conhecemos hoje como Palácio Capanema, né? E também da cidade universitária, mas não da que a gente conhece atualmente, um projeto que não foi desenvolvido. Então, com esse contato do Lúcio Costa com os arquitetos, a partir da década de 40, nós começamos a ver na paisagem da cidade a expressão da arquitetura moderna. Bom, o Lúcio Costa, os principais planos dele, como vocês sabem, é o Plano Piloto de Brasília, né, pelo qual ele ganhou fama e renome internacional, e o Plano da Baixada de Jacarepaguá, falando em termos de projetos urbanísticos, né. O plano piloto, ele, na visão desses arquitetos modernistas da época, ele iria representar a cidade do futuro, o Rio do futuro, né? Em contraponto com aquela cidade tradicional, já instalada na Zona Sul, Zona Norte, centro da cidade, com aquele traçado tradicional de reticulado, né? Quadras retangulares, lotes se repetindo igualmente ao longo das quadras, as vias de circulação delimitando essas áreas, né? E o que eles imaginavam que aqui na Baixada seria desenvolvida uma nova face da cidade, baseada nos paradigmas do modernismo, né? Sendo principalmente a questão da não existência de lotes e quadros, não definição fechada de lotes e quadros. Isso daria uma relação mais fluida entre a edificação e o tecido urbano, né? E também a verticalização. A verticalização utilizada, na verdade, como uma estratégia de concentração de área edificada. Na medida que você concentra a área edificada, você libera grandes áreas abertas, né, para insolação, aeração e a própria visada da paisagem. Pode passar, Lúcia. Bom, como nasceu essa ideia do plano piloto da Baixada de Jacarepaguá? Essa área é uma área muito extensa, né? Ela se desenvolve do maciço da Pedra Branca e da Tijuca, descendo em forma triangular até a orla marítima. É uma grande orla de 20 quilômetros de extensão, e só a Barra da Tijuca, na época, ela representava 20% da toda a área passível de urbanização da cidade. Eram cerca de 82 quilômetros, e isso correspondia a 20% do que ainda faltava urbanizar. Sendo que toda a área da Baixada, ela tinha 120 quilômetros quadrados de área a ser urbanizada. Eu queria, Lúcia, por favor, passar para 2 slides adiante, onde tem um desenhozinho que eu queria mostrar a comparação. Mais. Isso, volta. Não, volta. Mais um. Aí.
Não, volta, para naquele. Mais um. Isso, aí. Então, esse desenho é um desenho muito conhecido, que ele faz a comparação do plano piloto de Brasília, aqui desenvolvido o avião, com o plano piloto da Baixada. E a gente pode observar que a maior envergadura do avião eram 12 quilômetros de extensão, enquanto aqui na Baixada nós temos 20 quilômetros de orla marítima. Em termos de área também, podemos ver que facilmente chega a 3 vezes a área de ocupação de uma cidade pensada para ser a capital do país, com uma região destinada a alguns bairros. Estamos falando aí de 2 regiões administrativas, né? Então, aí a gente pode perceber a grandeza do tamanho, o tamanho do projeto, a magnitude da tarefa que foi entregue a Lúcio Costa no desenvolvimento desse projeto. Podemos voltar agora, Lúcio, no segundo slide? Bom, como essa ideia nasceu da necessidade de expansão da cidade, né, em direção à Zona Oeste, passando pela área da Baixada. Essa expansão foi incrementada pela criação desse acesso rápido através do sistema de viadutos, espúrios, que vem margeando a encosta, né, como conhecemos, e aliada a essa pressão de ocupação da área, havia a ideia de se preservar um pouco o meio ambiente. É uma área muito agreste, né? É uma área que a gente tem vários monumentos naturais, temos as pedras, como a Pedra da Panela, o Morro Monteiro, o Morro do Portela, as lagoas, os canais, restingas, mangue, vegetação, enfim, uma área muito frágil ambientalmente que se pensava que tinha que ser preservada. Então, o governador da época, o Negrão de Lima, resolve convidar o Lúcio Costa para traçar as principais diretrizes de ocupação da área, né, sabendo que o Lúcio Costa iria definir parâmetros construtivos totalmente diferentes dos que já existiam nos bairros da Orla Marítima, que já estavam ocupados, principalmente Copacabana, né, com aquela ocupação tradicional, muito densa, gabaritos medianos, mas sem qualquer cuidado com o meio ambiente, com as áreas livres. Inicialmente, o Lúcio Costa ele recusa esse convite, porque ele acha que era uma empreitada de muita importância e que deveria ser objeto de um projeto internacional, de um concurso de projetos de arquitetura, nos moldes do que havia sido o plano piloto de Brasília. Mas depois insistiram com ele e havia essa premência na necessidade de logo se definir os parâmetros, porque o mercado imobiliário já estava chegando, pressionando, então tinha que se antecipar com esses parâmetros a essa ocupação da área. Aí ele aceita, mas ele coloca assim, que isso aí não seria um plano fechado, ele faria mais uma orientação geral dos principais parâmetros, o plano não nasceria já totalmente definido, não seria uma coisa hermética, e não seria também definido nem a 2, nem a 4 mãos, ele seria definido a várias mãos, ele organizando, né, dando as principais diretrizes, o grupo da SUDEBAR, responsável pela análise dos projetos, e o Lúcio Costa entendia também que a participação dos arquitetos que queriam construir as edificações e projetar os loteamentos dessa região, eles tinham um papel fundamental, eles deviam estar imbuídos da responsabilidade de criar nessa área uma arquitetura de qualidade, de criar grandes e belos marcos para a região. Então, isso seria uma responsabilidade compartilhada, né? Os projetos eram analisados também pela sua qualidade arquitetônica. Vamos lá, Lúcia? Isso. Quais seriam, então, os pontos principais na concepção do plano do Lúcio Costa? Primeiro, esse primeiro dogma da arquitetura moderna, né, de um ordenamento rigoroso da ocupação da área da cidade, através de um zoneamento onde estavam estabelecidos rigidamente a relação entre cada porção do território e as atividades e as práticas sociais que ali seriam desenvolvidas. O intuito disso seria eliminar as deseconomias e os conflitos, que
que são característicos das cidades tradicionais, onde a gente vê tudo junto e misturado, né? Eles achavam que essa setorização seria benéfica, tanto para o desenvolvimento econômico da cidade, quanto para a fruição da população. E o segundo ponto que ele não abria mão era a criação de um novo Central Business District, que estaria no centro geográfico do estado da Guanabara, né, aqui na própria Baixada, em contraponto ao centro tradicional que conhecemos, né, numa das extremidades do município, o antigo centro econômico. A ideia dessa centralidade regional não é nova, ela já havia sido prevista em outros planos, principalmente no plano do Oxíades, né? E seria assim, um grande polo estadual de convergência e, ao mesmo tempo, de irradiação do crescimento econômico e populacional da região. E não apenas uma centralidade local, no caso de Copacabana, de Tijuca, por exemplo, né? Os principais objetivos, o que ele queria alcançar com esse plano? Primeiro, uma melhor qualidade de vida para os moradores e frequentadores da região, aliado à preservação do meio ambiente. E depois, uma integração da cidade como um todo, que com a criação dessa via livre ligando a Zona Sul à Baixada, isso iria poder propiciar uma conexão com outras vias já existentes, até Realengo, no final da Zona Oeste, né? E de lá descendo pelo eixo Madureira, Penha, Grajaú, Tijuca, até voltar ao centro da cidade, fechando dessa maneira o círculo norte-sul de comunicação do Estado da Guanabara, lógico, né? Devolvendo ao território a unidade espacial que havia sido perdida, porque na medida que a cidade havia sido crescendo por diversos pontos não totalmente conectados entre eles, essa unidade se perdeu e dessa maneira ela estaria resgatando a unidade espacial. E o que havia antes do plano piloto, né? Havia o plano de diretrizes para as vias arteriais da planície de Jacarepaguá, de 1950, e havia projetos já antigos aprovados de loteamento no formato tradicional da malha reticulada, né? No início da Barra, aqui, o Jardim Oceânico, Tijucamar, sendo que o Jardim Oceânico ele remetia, tinha a ideia de cidade-jardim, mas também com lotes e quadras bem definidos, né? E do outro lado do canal, a Barrinha. E no Recreio, nessa área aqui entre Américas e o canal do Cortado, a área que hoje a gente conhece como Subzona 20, do decreto 3046. Aquela área, todas as duas são aquelas áreas características, com prédiozinhos de 2 pavimentos, mais cobertura, sobre pilotis, né, lotezinhos retangulares de 600 metros quadrados, enfim, essa ocupação já estava definida e o Lúcio Costa vai mantê-la no plano piloto. Os loteamentos da Barra eram da década de 40 e os do Recreio da década de 50. Vamos? Isso. E como é que foi elaborado o plano piloto pelo Lúcio Costa? Ele partiu da mesma ideia do plano piloto de Brasília, né? As duas grandes vias perpendiculares, se cortando num ponto nodal, no caso aqui a BR-101, a atual Avenida das Américas, e cruzando com a Via 11, depois Alvorada, depois Ayrton Senna, né? E através dessas duas vias se faria a comunicação de todo o bairro. Ao longo dessas vias principais, os famosos núcleos autônomos multifamiliares, né, intercalados com a ocupação residencial unifamiliar, uma ocupação de gabarito baixo e bem esparsa, que é poder garantir essa grande área aberta de aeração e preservação da paisagem. O plano piloto ele foi aprovado pelo Decreto-Lei 42 de 1969. E esse decreto ele dizia também que as normas e diretrizes seriam orientadas pelo grupo de trabalho da SUDEBAR. Ele definia um projeto de alinhamento inicial, que depois foi substituído pelo PA 8997, em 1971, sendo que esse é o projeto de alinhamento que ainda está em vigor para essas principais
vias diretrizes. Aquelas que a gente conhece, que são paralelas, começam paralelas à orla, e depois vem perpendiculares, que vão via 1, de via 1 a via 11. Né? Mais um. Vamos lá, Lúcia. Bom, então agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre os principais pontos que o Lúcio Costa pensou para o desenho do plano piloto, que é esse aqui, né? Começando com o grande centro metropolitano, né, bem na área central da Baixada, numa planície de cerca de 4 quilômetros quadrados, cuja área deveria ser desapropriada. Ela é contida pela Via 5, aqui a Abelardo Bueno, e a Via 11, a Ayrton Senna, e cortada por 2 grandes eixos monumentais, norte e sul, em direção a Jacarepaguá, leste-oeste para a praia. E aí, definindo os quadrantes de ocupação, esses quadrantes também eram divididos em quadras, em lobos, e neles estariam desenvolvidos os núcleos, no mesmo molde do restante da urbanização da área, seriam núcleos autônomos, sendo que as torres centrais, dessas áreas centrais, do centro dos quadrantes, teriam um gabarito maior, de cerca de 70 pavimentos, que corresponde à altura da Pedra da Panela, que é esse monumento natural tombado que se encontra próximo. E os mais próximos a envoltórias teriam um gabarito um pouco menor, de 45 a 50 metros. No térreo haveria os acessos, estacionamentos, e ele imaginava umas passarelas cobertas para a fruição da população e dos usuários local, uma área comum, com cafés, jardins, canteiros, que pudesse ser bem aproveitada. E ele previa também, no segundo e terceiro subsolo da região, um terminal, a linha final do metrô. Esse metrô, ele ligaria o centro metropolitano, passando aqui por Jacarepaguá, na altura de Pechincha, até o Meia, através do túnel da Polvanca, e de lá faria uma articulação no Maracanã, do Maracanã Central, Largo da Carioca, Glória, fechando assim essa ligação Baixada, Zona Sul, só que de uma maneira contrária ao que foi implantado pela linha 4 do metrô, né? Que veio justamente pelo lado contrário. Além disso, haveria também um monotrilho que seguiria até a cidade universitária O Galeão, por aqui, ó, pela Cândido Benício, tá? E o eixo Madureira, mais ou menos dos moldes que hoje existe a linha do BRT. Né? Bom, acompanhando o grande eixo leste-oeste, aqui na área que a gente vê como 2, seria implantado o centro cívico. O centro cívico seria onde estariam concentrados todos os órgãos públicos. Os órgãos públicos estaduais estariam todos aqui, evitaria esse espalhamento pela cidade, estariam concentrados aqui nessa planície aos pés do Morro da Panela, da Pedra da Panela. As edificações seriam um gabarito mais baixo, seriam um partido mais horizontal, e no centro delas haveria uma grande torre, da mesma altura da pedra, marcando a paisagem da região. Essa área estaria aqui, isolada do bairro da Gardenia Azul, por uma cortina verde bem densa de ficus, também no intuito de preservar essa face agreste da área. E após aqui, para as laterais, né, ele tinha uma área aqui, marcada aqui com 27, 42, 43, que ele dizia que, embora tivesse também uma vocação residencial, deveria se estimular uma ocupação com atividades ao ar livre, para evitar a concentração de áreas construídas. Então, aqui na Península, onde já havia o autódromo, ele sugeriu a instalação de uma feira permanente dos estados, para incentivar o turismo regional, né? Era essa que hoje a gente sabe que está do outro lado, né? No Rio Centro. E do lado de cá, ele achava que tinha que ser previsto ainda um novo prado, uma nova hípica, clubes, se possível. E aqui no 27 estaria localizado um campo de golfe. Tudo assim para tentar ocupar o menos possível uma área construída.
Adiante, mais para as margens, já chegando aos maciços, aqui no 26, desse lado do Morro da Luzena, do lado de cá, maciço da Pedra Branca, essas grandes áreas, ele disse que seriam estudados no segundo momento do plano piloto. Ele achava que não era o momento, aquela hora, de definir o tipo de ocupação. Então, estaremos lá, stand-by, aguardando para uma segunda etapa. Aí, subindo em direção a Jacarepaguá, ele achava que essas áreas já eram áreas com características próprias, já tinham uma feição definida, que não deveria se mexer muito nelas, não. Então, aqui para o 30, a área conhecida como Cidade de Deus, ele só achava que devia receber um tratamento de arborização, uma densa arborização ao redor dos lotes, para melhorar enfim, a qualidade urbana do local, e um pouco após, nessas áreas 31, de um lado e do outro, estariam destinadas a zonas de indústrias mais leves, não nocivas, né, que estão bem localizadas em relação à trama rodoviária, né, já que aqui você chega ao subúrbio, à zona norte, ao centro da cidade, e também próximo aos bairros proletários da área. Então, ele achou que isso aí seria um encontro dessa atividade econômica com o trabalho da população. Aí, descendo aqui pela Via 11, né, esse grande eixo, ele previa que seriam plantadas palmeiras imperiais para marcar esse acesso ao interior da Baixada, mas que não deveriam ser naquele ritmo contínuo, igual espaçamento, deveria ter um tratamento especial, um ritmo mais diferenciado para poder, enfim, diversificar a paisagem, já que se tratava de uma grande área, né? Do lado de cá, a área da aeronáutica, onde já existia na época o aeroporto de Jacarepaguá, e também aqui no 13 a sede do DER, a sede local do DER, onde hoje está localizada a subprefeitura da Barra, né? Ele estava prevendo para a área ainda não ocupada um grande bosque que serviria como área de recreação e lazer dos moradores do centro metropolitano, é uma área de fácil acesso, e também uma área como uma área de descompressão entre o centro densamente povoado, na ideia dele, né, e a orla marítima. Aqui do outro lado, onde está marcado com 11, ele previu que seria uma área destinada à Exposição Mundial de 1972, que seria para comemorar os 150 anos da independência, e que essa exposição seria toda feita com estruturas metálicas passíveis de serem desmontadas e reaproveitadas, e essas estruturas e os equipamentos seriam utilizados para se instalar neste mesmo local uma universidade, um grande centro universitário ligado à Secretaria de Tecnologia e Ciências. Mais ou menos nos moldes, como agora, quase 50 anos passados, se pensou na época das Olimpíadas no Parque Olímpico, se as estruturas seriam aproveitadas para a construção de escolas públicas, né? O que não aconteceu, como também aqui não aconteceu o lance da universidade da exposição. Como se trata de uma área muito grande, ele achou que aqui também poderiam haver outras atividades culturais, como, por exemplo, museus. E aqui no 12, ele previu um museu onde hoje efetivamente existe museu, né? O Museu da CBF, está exatamente aqui nessa localidade. Bom, ao longo da BR, né, o Avenida das Américas, estariam localizados os núcleos multifamiliares. Do lado aqui dos maciços, começando do bosque até aqui no Recreio, e do lado de cá, uma extensão maior. Os do lado do maciço, eles são edificações com 8 a 10 pavimentos, 2 unidades por pavimento, e ele previa que também haveriam blocos econômicos destinados a uma classe social diferente, com um gabarito menor, de 3 pavimentos e pilotis, e 4 unidades por pavimento, trazendo aí uma mescla, né, na ocupação da área.
As diagonais cortam, né, essa grande área que vai da Américas até o Canal do Cortado. O Canal do Cortado seria uma grande via arborizada, né? Junto a ele estariam essas pequenas edificações com gabarito baixo de uso para serviço, sejam eles públicos, sejam eles particulares, e também para recreação. E aí, ocupando essa extensa área, estão as famosas sinuosas, né? Muito conhecidas do plano piloto, as sinuosas que dariam acesso aos lotes residenciais unifamiliares, que teriam uma ocupação muito baixa, de 10% a 20%, dois pavimentos apenas, e que as casas não poderiam ter muros, seriam apenas cercadas com cercas vivas, então, ao redor de todo o terreno. Oi. Miriam, isso que ele queria dar só algumas sugestões, né? Não pode só umas sugestões, né? Imagina se fosse um projeto fechado, né? Uhum. Mas ideias que, na verdade, se a gente pensar bem, se a gente tirar o traçado urbano está lá. O que não se faz é o aproveitamento da maneira que ele pensou. Mas está lá, os lotes residenciais estão lá. Estão fechados por muros, estão fechados por guaritas, mas estão lá. Né? É só uma questão da utilidade que se dá à coisa projetada, né? Bom, aí continuando, nesses núcleos residenciais estavam previstos também o comércio local, né, de gabarito baixinho, e ele dizia que essas lojas seriam interligadas por passarelas cobertas que se fechariam e formariam pracinhas, área de recreação infantil, jardins, para trazer o convívio da população para essas áreas. Tudo que não acontece, né? Do outro lado da América, em direção ao mar, os núcleos começam aqui, e aí vão ser no início da América, aí vão se desenvolvendo de uma maneira diferente, que é um ritmo, elas não estão paralelas exatamente à Avenida das Américas, elas têm esse distanciamento que varia, né, mais perto ou mais longe, também até lá, mais no meio do Recreio. O espaçamento entre elas também de 1 quilômetro, como do outro lado, esqueci de falar, sempre o espaçamento entre as torres seria de 1 quilômetro. Essas torres também contariam com aquele comércio, férreo, né, para utilização local. Essas áreas, que são as áreas, os grandes areais, também seriam destinadas aos lotes residenciais unifamiliares, que ele imaginava, para esse lado, seriam uma forma circular, um diâmetro variando de 40 até 100 metros, para poder implantar desde casas mais modestas até grandes dimensões, considerando essa área de ocupação restrita, né, de 10%, 20%, 1 ou 2 pavimentos. Além dos núcleos, haveriam 2 grandes centros urbanos, aqui o 14, um na Barra, no centro da Barra, e outro lá no final, no Sernambitiva, no centro de Sernambitiva, que seriam ocupados, além de apartamentos, escritórios, comércio, serviços, áreas de diversões, enfim, teria mesmo um uso de centro urbano. Para o centro da Barra, já havia pronto um projeto do Oscar Niemeyer. Só que o Lúcio Costa achava que esse projeto não poderia ser totalmente implantado, porque era um projeto muito denso, e ele considerava que, além de interferir na aeração, também interferiria na avisada do interior da Baixada. É uma coisa em cerca de, acho que 71 torres, né, um projeto assim, monumental. O Lúcio Costa achava que não poderia ser totalmente implantado dessa maneira. Bom, aí vindo em direção à orla, né, estão os loteamentos antigos, aqui 23, início da Barra, 23, Recreio, aqueles que eu já mencionei, loteamentos tradicionais, de sua forma reticulada, né? E como eles já existiam, já estavam parcialmente implantados, já tinham construções, inclusive, ele achava que deveriam ser abertas nas quadras grandes clareiras de 100 por 100 metros e tratadas como bosques, para poder dar uma maior arborização à área. E que também os lotes que já haviam casa deveriam ser incentivados para o plantio de grandes árvores, e os que haveriam ainda de ser construídos também eram obrigatórios de plantio de amendoeiras, e escolher as amendoeiras porque o terreno é muito arenoso, né?
Ele achava que dessa maneira poderia garantir o crescimento, que é uma árvore apta a essa região. E a orla marítima, né? A orla marítima, ele achava que deveria ser mantida o mais natural possível, que a única construção que se permitiria seriam construções destinadas ao uso dos frequentadores, como os clubes, que efetivamente foram implantados, né, ao longo da Lúcio Costa, naquela estrutura de sede e alojamentos, para os seus sócios virem aqui passar final de semana em férias. E, além disso, o que mais ele previu? Previu que seriam ocupadas as orlas, as pranchas dos loteamentos já existentes, né, artigo 23, tanto de um lado quanto do outro, que os hotéis também estariam instalados nesses trechos da orla. E, além disso, apenas um núcleo multifamiliar aqui para marcar a chegada da Ayrton Senna com a via litorânea. E, fora isso, mais nada. Ele preveu também 2 ancoradouros nos canais de Joatinga, canais de Serranitiba, né? Seriam protegidos por quebra-mares, para poder evitar o assoreamento, no intuito de quê? De permitir uma ligação marítima entre o bairro. Né? A grande extensão do bairro poderia também ser vencida através do mar. E assim também nas lagoas. Ele achava que aqui a área 41 já era uma reserva biológica, deveria ser mantida como uma reserva biológica, e assim foi, né? Mas que deveria os especialistas, um grupo de especialistas, fazer um estudo sobre a possibilidade de dragagem parcial das lagoas, de modo que elas fossem navegáveis, as lagoas e os canais, né? Para ligar toda essa região, através também da navegação. E quanto à ligação viária entre as duas pistas, a BR e a via litorânea, ele preveu que deveriam haver 2 pontes nas partes mais estreitas das lagoas e 3 nos canais. Isso seria o mínimo possível para poder ter uma boa articulação viária. E isso a gente sabe que não aconteceu até hoje, né? Temos as 2 pontes, uma no centro da Barra, a outra na Ayrton Senna, depois só lá no Recreio vamos conseguir descer a chegada Américas até a orla marítima. Bom, aqui a grande planície das margens dos campos de Serranitiba. Lúcio Costa achava que essa área deveria ser destinada a chácaras, sítios, granjas, uma ou outra atividade cultural apenas. E, no meu entender, esse foi o maior erro de vocação de área cometido pelo plano, que realmente a gente hoje vê que a vocação da área, infelizmente, não foi essa, né? Mas, enfim, havia planejado para a região. Além disso, eu queria falar da BR, que ele previa que, quando ela fosse duplicada, não poderia haver cruzamentos nem sinais, deveriam ser por passagens de nível, né? E que a via litorânea deveria ser mantida apenas com uma pista, não deveria ser duplicada com canteiros e retornos, deveria ser mantido no estado mais natural possível, e, inclusive, os estacionamentos só poderiam ser em áreas abertas, de preferência aproveitando o desnível do terreno, para poder, enfim, evitar um pouco a vista, né, dessas áreas de estacionamento. Bom, isso são os principais pontos, né, que eu queria trazer para vocês. E eu queria só deixar uma reflexão que a gente tem de que, embora a maioria das pessoas diga, se inscreva, se leia, o próprio Lúcio Costa dizia que todo o plano foi desvirtuado, que nada que foi pensado originalmente foi enfim, implantado, que ele não reconhecia mais na paisagem do bairro o filho que ele concebeu na época, enfim. Mas eu queria dizer que o que a gente acha é que sim, que houveram pontos que estão aqui, foram implantados, que deram certo, que trouxeram à região uma marca indelével, que não pode mais ser desmanchada, né? Claro, houveram muitas alterações
muitas modificações, enfim, principalmente por quê? Porque, ao contrário de Brasília, Brasília, toda a área do plano piloto era uma área de propriedade do poder público, que definia o tipo de ocupação. Enquanto aqui na Baixada, mais de 90% da área era propriedade privada, e o pior, em grupo, na mão de pequenos grupos, de poucos grupos. Então, esses poucos grupos tinham um poder de barganha muito grande junto ao poder público, né? E conseguiram, no correr do tempo, também colocar suas necessidades. Mas, de qualquer maneira, passados 50 anos, nós não vimos mais na cidade um outro plano dessa magnitude. Não há qualquer outra área da cidade posterior à Baixada, que tenha sido objeto de um plano assim, tão completo, tão detalhado, e para uma área tão grande. Né? Então, todos os erros e acertos, eu queria deixar que a gente acha, sim, que há uma grande qualidade nisso, e o pior, que a relação que a gente tem hoje em dia, arquitetura, urbanismo, solo urbano, poder público, economia, não creio que tão cedo a gente possa ter, de novo, um plano desse tipo implantado no nosso território. E era isso que eu queria trazer para vocês. Né? Muito obrigada. Deixo aí a Lúcia continuando a apresentação. Então, vamos lá. As perguntas vêm depois, e aí vamos passar aqui, coisa que eu não estou conseguindo fazer muito bem, né? Mas eu clico, agora foi. Bom, então, o negócio é o seguinte, se eu for pensar, eu já dei boa noite a todos, né? Mas é que me empolga essa questão do plano Lúcio Costa, que muita gente vê muitos erros, certamente muitos erros, mas mais acertos para mim, na minha visão, do que erros. Se não fosse o Lúcio Costa determinar alguma coisa, eu não sei o que seria dessa Baixada de Jacarepaguá, porque houve uma preocupação muito grande. Né? Eu tinha começado, né, aqui a escrever, né, havia um plano, havia uma ideologia. Hoje eu busco uma ideologia, eu quero uma para viver. Né? Eu quero uma lá, tem aqui um colega meu da época de científico, né? Eu quero aquela empolgação da gente ver que havia uma vontade de se implantar alguma coisa que fosse para uma população. E muitos podem dizer, não, mas hoje em dia a gente tem todo mundo lá agrupado, só anda de carro. Assim, talvez das críticas que a gente possa fazer é que naquela época havia um direcionamento muito grande para o uso de transporte automotivo, vamos dizer assim. Né? Ou era automóvel, era o ônibus, não havia, né, um pensamento de alguma coisa mais de massa pesada, de um trem passando por aqui. Então, as vias, como em Brasília, são enormes, são grandes. Hoje em dia a gente vê que essas vias poderiam ser um pouco menores. Inclusive, a prefeitura ela tenta, em alguns locais, reduzir essas áreas. Mas havia alguma coisa muito boa, que era uma democratização da área. Tá? Ela mesclava, né? Ela mesclava áreas de uma ocupação com um poder aquisitivo um pouco mais baixo, né? Onde eu tivesse vários apartamentos por andar, torres com várias pessoas, né? Ali trabalhando, e morando em outras, mas havia também um local onde você tivesse uma população com um dinheiro um pouco mais fácil, vamos dizer assim. Tá? Só que essa realidade dessa inclusão nessa área foi por conta da nossa sociedade, e somos nós começamos a excluir tudo. Né? Então, aquilo que seria uma área de inclusão começou a ser uma área de exclusão. E aí vem, pela concentração dessas vias, as grandes vias,
que a gente praticamente só tem a Avenida das Américas, as outras vias, que seriam vias paralelas, né, que a gente teria Sernambetiba, a própria Lúcio Costa, que depois você teria aquela via Canal de Marapendi, você teria Via Parque, né? Essas vias, elas não conseguiram, pelo poder público, por conta, muitas vezes, do poder econômico, às vezes não só econômico, às vezes é político também, você não consegue ter as vias abertas, então você não consegue a Avenida das Américas passou a ser a concentração de todas as pessoas ali. Então, tanto do BRT, do ônibus, né? Claro que tem circulação pela Lúcio Costa também, mas você tem uma massa enorme, né, que vai por ali pela Avenida das Américas, e você tem essas vias auxiliares com absolutamente nada, né? E não era isso que o Lúcio Costa queria, né? E outro dia eu estava andando pela Avenida das Américas, quando eu comecei, a gente estava pensando nessa palestra, né? Quando eu vi no BRT descendo aquela massa de gente que veio tudo entufado naquele veículo articulado, e eles descem, e aí eu fiquei imaginando quanto esses caras não tinham que andar se descer ali em frente o Novo Leblon, e se ele tiver que trabalhar na casa do desembargador, do sei lá de quê, não posso falar muito, qualquer hora você tirada, corta, né? Mas de alguém importante, o cara vai ter que andar quilômetros. E não era isso que o Lúcio Costa pensou. O Lúcio Costa não pensou em ter condomínios gradeados com cancela, e você só entra se você deixar teu crachá lá, ou se for aquele conhecido. Então, não foi isso, não foi pensado por Lúcio Costa, né? Então, essa massa e chamados condomínios, né? Essa massa de trabalhadores que vão adentrando os condomínios, isso não é condomínio, são grupamentos, né? São loteamentos. Grupamentos também não, são loteamentos com ruas determinadas, ruas que são ruas, logradouros públicos, né, que deveriam estar abertos. Novo Leblon com ali, como é que é o nome daquele grupamento? É o Novo Leblon e o outro Maramar? Não, Maramar é lá no final. Nova Ipanema? Nova Ipanema, Nova não. Ipanema, Mundo Novo? É aquele baixinho, mais baixo, por causa do Mandala está fechado, se não me engano, com grade mesmo, né? Meu Jesus, são 2 condomínios de gente rica, né? Não vai me dizer que quem mora, mas estão fechados, cada um dentro da sua, né, do seu, é meu, é meu. Eu não sei em que hora que nós paramos de pensar que nós somos independentes um do outro, né? Eu dependo de vocês aqui para me escutar na palestra, vocês dependem de mim para ouvir até a besteira que eu estou falando, né? Assim como eu dependo do fulano que está do lado para poder ajeitar aqui, segurar minha gata, que está aqui se remexendo, né? Gata humana não, gata bichinho que está aqui se mexendo. Então, vários pontos que foram desvirtuados nessa história toda. Tá? Então, esse das circulações, para mim, é um dos piores que se viu no plano, mas não pelo plano em si. Eu entendo que mais pela nossa construção de sociedade, a construção da sociedade que nós fizemos. E aí, alguns pontos que eu levantei daqui, das alterações que foram feitas, e essas alterações foram, posso apontar algumas, vamos dizer assim, falhas, né? Quem sou eu para apontar falhas do plano Lúcio Costa? O Lúcio Costa determinou essas sinuosas, né? Que iam, aí eu vou mudar de novo o mapa aqui, que iam desde a Ayrton Senna até lá embaixo a vereadora Alceu de Carvalho. Seriam todas sinuosas, tá? Só que já havia sido implantado, e naquela época não se tinha a necessidade de urbanizar as ruas, a legislação não pedia isso, já tinha um projeto que não foi aprovado, mas que foi implantado.
não sei se quem trabalha lá na parte da Barra já ouviu falar naquele PLT 51, 55, 12, 915, né? E outros projetos que já existiam ali para aquela meiuca ali da subzona chamada A17, né, das sinuosas. E Lúcio Costa, como ele previu as sinuosas, acabou acontecendo um problema enorme, porque as sinuosas eram sinuosas e os lotes eram num sentido quadradinho. Então, uma sinuosa, ela passava, ela determinava recuos e investiduras, trazendo um problema cartorial muito grande, que não era nem um problema urbanístico, mas era mais cartorial, né? Porque o sujeito, às vezes, tinha que doar e ele tinha que comprar, né? Fazer uma investidura do seu lote e fazer uma área de recuo do seu lote. Outra área também que Lúcio Costa deu uma rateada, se eu posso também dizer assim, foi no entorno da Pedra da Panela, que é a tal da subzona A11, e que ele disse que não podia edificar nada, só que já existiam ali loteamentos aprovados. Então, o pessoal até hoje, tem casas lá que o pessoal simplesmente construiu em lotes, etc. e tal, só que são denominado uma área não edificante. Então, não pode legalizar seu imóvel que você comprou e não pode fazer. Outras alterações também que a gente vê nessa concepção foi o surgimento do downtown, o Barra Shopping também, que hoje é uma enormidade ali na subzona 13. Depois, em 93, veio a lei que vai permitir o uso hospitalar genérico esportivo ali na A15. Para a gente lembrar também, o que acontece é que até 1990 a gente tem decretos que têm força de lei, porque em 90 a gente tem a lei orgânica. Então, as alterações eram feitas à vontade do freguês. Tanto que você vai observar que, apesar do plano Lúcio Costa, e a gente vai ver ali, né, no centro metropolitano, apesar de você ter centro metropolitano, não, desculpa, ali no centro da Barra, apesar de você ter ali uma área baixa no início, porque no plano Lúcio Costa você não tem uma área enorme, foi implantado por força, vamos dizer, política, etc. e tal, algumas torres que eram torres do nosso Niemeyer, né? Então ela vai, essas torres começam a aparecer lá e fica uma briga se pode ter aquilo que estava determinado no projeto de loteamento feito por Niemeyer, se não pode, e isso tudo por uma questão, como a Miriam falou, porque não era só o poder público determinando alguma coisa, era uma força enorme econômica, como ainda a gente vê, né, que é uma força econômica que se transforma também numa força política. Tá? Também aconteceu na área próxima à Pedra da Panela, né? Agora, em 2020, o prefeito editou, passando pela Câmara, porque agora qualquer alteração de gabarito, de uso, ela tem que passar pela Câmara após 1990. Então, houve uma alteração aí determinando. E o que a gente vê nisso é que, conforme essas alterações vão acontecendo e tudo isso vai se fechando, a área da Barra passa a ser uma área excludente para a população de menor poder aquisitivo. Se a gente tivesse uma região mais mesclada, talvez esse BRT não fosse tão cheio, porque a gente não ia precisar. Mas, por força econômica, política, né, dessa implantação dessa área mesclada, a gente vai empurrar a população de menor poder aquisitivo para as beiradas, vamos dizer assim, ela vai para a Cidade de Deus e incha mais ainda a Cidade de Deus, né? O que a Cidade de Deus eram lotes regulares, agora
não se tem mais lotes, quase lotes regulares, já foi um sobre o outro, uma edificação sobre a outra, já se perdeu completamente, e se joga também ali para o Rio das Pedras, né? Que é algo que não se consegue deter. Tá? Também, como alterações, a gente tem as chamadas operações interligadas, que aconteceram de 95 a 2000. O que são essas operações interligadas? São alterações na legislação que são feitas pontualmente, permitindo um uso, um gabarito que não estava previsto na legislação, em detrimento de você prestar algum tipo de pagamento, seja pela construção, seja pela implantação de alguma outra coisa e assim por diante. Algumas operações urbanas, interligadas, aconteceram de 95 a 2000 em diversas subzonas, como eu coloquei aí, né, na subzona 6, na própria 2, na própria 18 e assim por diante. Outra também coisa, nas ilhas, né, era previsto pelo 3046 que tivesse só atividades náuticas, esportivas, edificações destinadas ao lazer, quer dizer, que coisa boa, né? E a gente ia poder ir nas ilhas, desfrutar de um piquenique nas ilhas, etc. e tal. Nada. A população também de menor poder aquisitivo, as pessoas, os hippies e sei lá o que, foram e começaram a invadir as áreas das ilhas, né, e recortar, e poucas são as ilhas que têm alguma prática esportiva, artística. Hoje, praticamente, são só residências unifamiliares, o que não é permitido pelo Decreto 3046. Então, hoje em dia, nas ilhas, todas as edificações, eu não posso dizer todas, mas eu acho que 99,99% são irregulares, são ilegais, vamos dizer assim, diante da prefeitura. Tá? Também no centro metropolitano, o plano Lúcio Costa, ele era tão detalhista que ele dizia como é que ele queria a parte térrea, como ele queria a torre, né? Ele era tão detalhista que ele determinava, como Manuel, imagina se ele quisesse detalhar, né? Se ele quisesse detalhar, aí que a gente estava perdido. Porque ele determina... Tem até a geometria, né? Tem um croquis dele, né, Lúcia? Mostrando como é que era a edificação térrea no centro metropolitano. Exatamente. E transformado em texto, que dá uma dificuldade enorme da gente poder interpretar. Isso, exatamente. E que tem que ser, e que guarde uma distância de um tanto. A primeira vez que eu peguei e tentei traduzir isso num desenho foi quando um decreto acabou com esse desenho, né? O decreto diz, olha, não precisa mais obedecer o desenho, tá? Um decreto de 2005, se não me engano, não precisa mais obedecer isso, só o gabarito e a ATE. Bom, fundiu minha cabeça e eu tive que fazer o desenho para chegar a uma ATE para depois poder dar. E ele, nesse centro metropolitano, ele não queria nem que houvesse remembramentos e desmembramentos. Aquilo que estava definido lá era o que deveria ser, ponto. Tá? Porque não tem critérios para remembramento ou desmembramento. E aí é que o plano vai se alterando, porque hoje em dia o shopping metropolitano é um exemplo vivo de um remembramento de lotes. E aí a gente vai dizer, é bom, é ruim? Não, eu acho realmente que a cidade se modifica e que a gente não pode manter alguma coisa o resto da vida porque vai se modificando, né? Como são as vagas. Hoje em dia a gente quer mais que o automóvel fique, a gente use o Uber, BRT, seja lá o que for, tá? Ali para a área margeando a Lagoa da Tijuca, como disse a Miriam, ele queria pensar depois. Então, ele disse que ali vamos botar um unifamiliar. Aí é que o problema aconteceu, porque ele tinha a vã ilusão que, com o tempo, isso poderia ser alterado e aí a gente ia. Mas, depois de 90, isso só é alterado pela Câmara. Aí, então, a gente tem um grande problema. Tinha problema antes, quando era alterado pelo prefeito, e agora tem problema também.
Então, eu continuo achando que o problema somos nós, né? A gente acha, eu acho particularmente, que se você restringe muito a ocupação, você joga essa ocupação quase que para a marginalidade, né? Como é que você vai ter só unifamiliar ali na área, né? E só comércio na parte ali da principal, né? Engenheiro Souza Filho. Então, não dá, né? Não é possível, isso tinha que ser repensado, mas não foi assim, né? Não foi repensado e ficou por isso mesmo. Então, depois de 1990, também com a lei orgânica, e em 92, que veio para cá, a parte de Eco 92, né, começam a ter uma preocupação maior com o meio ambiente. Aí vocês vão dizer assim, Lúcio Costa não estava preocupado com o meio ambiente. Estava preocupado com o meio ambiente, sim, porque ele prevê adensamento numa área, a parte mais livre, né? Aí você vai dizer, mas tem lugares que o solo é ruim. Sim, tem lugares que realmente o solo é ruim. Talvez nesses lugares seja a hora de verticalizar, porque já que você vai ter que fazer uma profundidade enorme para colocar alguma coisa ali em cima, e que você verticalize e deixa a grande área, né, permanecer ali, né, meio que preservando o meio ambiente, né? Então, com tudo isso, com essa preocupação grande, a gente vai ter depois uma partida no Plano Lúcio Costa, né? Que é a transformação da Vargem Grande e Vargem Pequena em alguma outra coisa. Então, pelo Decreto 3.046, eram só previstos lotes unifamiliares, a Vargem Pequena fica mais próxima ali a Jacarepaguá, então ali ele ainda coloca lotes industriais, né? E já prevendo a maior... já tinha também ali a Curicica, né? já existiam aqueles lotes, que já tinha alguma ocupação um pouco mais, vamos dizer assim, de poder aquisitivo menor, então ele determina essas indústrias para que você tivesse essa vamos dizer, capilaridade, não sei se é o nome, mas de você entrar, né, ir para a indústria, voltar para o seu trabalho, uma proximidade maior. Tá? Hoje em dia as indústrias já quase todas foram embora dali, tá? E aí a coisa está piorando, né? Porque você vai ter as pessoas não têm mais trabalho, tem que buscar trabalho pegando um BRT e indo mais longe, então o padrão vem descendo vertiginosamente. Para a Vargem Grande, o gabarito também era baixo, 2 pavimentos, e existia a necessidade de você adensar pouco. Então, era uma unidade para cada 1.000 metros quadrados. Então, não sei o que Lúcio Costa pensou nessa área, né? Mas ele, como pensava isso, eu me lembro na época que a Xuxa foi morar lá, saiu ali dos condomínio dos Bacanas ali também na Barra da Tijuca, foi morar lá nas Vargens. Nem mais isso, tá? Né? Porque as Vargens agora foi cerca de, se não me engano, aqui está 2000 e pouco, 2005, a Vargem Grande, não, antes foi considerada área agrícola, tá? E ficou um tempão também que as pessoas não podiam fazer nada. E mais tarde, tendo o PEU Vargens, mais tarde também foi editado um decreto dizendo que não se podia fazer nada. Então, esses 2 momentos, que eu tenho 90 e poucos, acho que 95, quando você considera a área agrícola, né, a cidade crescendo, e você considera a área agrícola, aquele pedaço ali, e depois, com a parada, foi em cerca de 2013, onde você diz que não pode fazer mais nada, que está suspenso, que estão suspensas os licenciamentos na área de Vargem Grande e Vargem Pequena, aí então é que eu acho que foi selou de vez aquela área de Vargem Grande para
a grande massa de loteamentos irregulares, clandestinos e assim por diante. Hoje em dia, por decurso de prazo, o decreto da Lei Complementar 104, que é o PEVARES, voltou a valer desde o início de 2018, se não me engano. Tá? Então, é isso aí. É a lei orgânica a partir de 1990, como eu falei. Como a Miriam falou também, e eu assino embaixo, nenhum outro plano foi pensado. Eu tenho pena do resto da Zona Oeste, porque não há uma visão de cidade, não há uma visão de conjunto. Eu não estou falando só da prefeitura, eu estou falando de nós arquitetos, nós que pensamos, nós que somos aqueles que defendem a cidade, nós não pensamos na cidade como um todo, nós pensamos que não queremos o Minha Casa Minha Vida do lado do condomínio do Bacana, como eu tive que ouvir isso. Não, como é que eu vou ter o meu apartamento do lado do meu apartamento, vai ter o Minha Casa Minha Vida, vai desvalorizar o meu apartamento. Então, você fica triste porque ele quer mais que a moça que trabalha, sei lá, de babá na casa dele, more bem longe dele. Né? Então, essa falta de visão global do gestor da cidade, eu não estou falando do gestor só como o prefeito, e essa falta de visão da população que nós temos que viver em sociedade. Não tem outro jeito. Nós já somos muitos o suficiente para ter que viver em sociedade. Então, a gente só pode viver vendo o todo. Tá? As alterações que foram feitas pouco levaram em conta o crescimento da cidade, ou se a área está favelizada, ele quer um urbanismo de momento, do que eu vou ter mais ali, do que vai ser mais lucrativo para mim, e de exclusão. Né? Se eu puder botar uma guarita, fechar com cadeado para o meu filhinho poder correr livre na rua, melhor para mim. Então, o que a gente diz é que esse não é o mundo do Lúcio Costa. Né? Seu mundo está lá atrás, ficou lá atrás, morreu com uma ideologia. Né? Havia uma ideologia. A gente pode criticar, pode fazer qualquer coisa, mas havia uma ideologia. Tá? E eu acho, né, a gente acha que, de alguma forma, isso precisa ser resgatado pela nossa vontade de ver o todo, né? Numa sociedade que um não vive sem o outro. Né? É a mesma cidade, é o mesmo mundo, é o mesmo planeta, né? E é preciso ser o todo para que cada um possa ser o seu eu. Tá bom? Então, gente, muito obrigada aí. Aí vamos às perguntas para a gente debater aí o que vocês acham. Ótimo, Lúcia. Muito obrigado. Então, vamos lá. Como bom mediador, agora, primeiro, parabéns. Enfim, Lúcia, estão ali os elogios, como também diversos agradecimentos à Miriam. Agora, as duas, Álvaro, obrigado aí. Enfim, várias mensagens ali. Eu vou começar passando as perguntas. Então, vamos lá. Tem algumas colocações. Eu vou na ordem aqui. A Ludmila, ela pergunta se as torres do Niemeyer já eram previstas nesse período, quer dizer, no plano. Acho que, se você quiser acrescentar alguma coisa. Desculpa. Já sim. As torres, né, Mira, elas estavam lá não chegou a ser um projeto de loteamento, mas já havia um desenho, né, das torres no centro ali da Barra. Né? No centro da Barra você já tinha uma previsão. No plano, Lúcio Costa, isso não foi. Depois foi alterado por decreto. Aí, no centro metropolitano, que é a subzona 17, as torres estavam previstas, as torres de 70 metros, né, Miriam? Né? Confirma, Miriam, desfirma aí para mim. A 37, sim, a 37. Elas já estavam previstas lá, tá? Então, já estavam previstas. O projeto Cosca no Niemeyer já existia nessa época, mas não era, como você falou, um loteamento, era um plano de massa. E o Lúcio Costa era contra a implantação dele, né, pela quantidade de edificações que estavam previstas. Muito bom. Só um segundo. A segundo, o Lucas Cristino, ele
Ele perguntou se, na época, não se pensou em transporte público marítimo. Você pensou sim, eu falei, a ideia era que fossem projetados dois ancoradouros no canal de Serrambetido, no canal da Joatina, e serviria sim de uma aviação, uma ligação marítima, né? Não só marítima, como também na lagoa. Isso estava previsto, mas deveria ser melhor detalhado, porque não era a praia de Lúcio Costa, né? Mas previsto estava assim. Perfeito. Vamos lá. Aí tem uma pergunta de um professor chamado Manuel Fiaschi, que está aí, e ele comenta sobre a Lei Complementar 219. Manuel, você quer fazer a pergunta direto? Posso fazer, sim. Miriam, Beleza. Lúcia, essa Lei Complementar 219, segundo a minha leitura, permitiria, até debatir aí com a Beth, que está presente aí na nossa palestra também, essa Lei Complementar 219, ela permitiria, por exemplo, na nossa leitura, ampliar a área dos núcleos multifamiliares, né, pela semelhança de gabarito em terrenos próximos, enfim. Ou seja, às vezes uma legislação que não foi pensada para mexer no plano de Lúcio Costa, acaba mexendo. O que vocês acham disso? Como é que vocês acham que isso, se isso é positivo? Qual é a visão de vocês? Vou começar, tá? Tem dois artigos, aliás, são três, né? Um que fala sobre a altura média entre edificações, não pega tanto, mas a altura média da quadra, né? Para você ter uma altura média, outra quadra maior. Eu acho o seguinte, mais uma alteração no plano, só que eu acho que se você vai adensar algo, tá? Que já foi previsto que haveria um núcleo, tá? Meu pensamento. Então, você, em áreas, porque você não pode fazer isso num unifamiliar, numa área onde só tenha um unifamiliar, né? Então, você vai fazer isso onde você tem um multifamiliar. Você vai encontrar isso em alguns lugares, né? A subzona 18, isso também é algo a se falar, a subzona 18 ela já tem prevista áreas dos tais núcleos, né? Que o Lúcio Costa, depois um decreto também, foi muito em 95, né? Ou eu tenho 95 na cabeça. Ele ia prever esses núcleos afastados. Então, vai ser difícil ali nesses núcleos você conseguir, num unifamiliar, você ter a área de outro núcleo ali, porque ali é multi, não é multi, ali é uni, né? Então não dá. Mas em áreas que já estão adensadas, eu não sei, eu não sei, não, eu sei. A minha sensação é de que você vai adensar em determinadas áreas que são adensáveis, vamos dizer assim. Por exemplo, você vai adensar mais pela A2, né? A 2 é mais lá para o centro da Barra, né? Talvez ali você tenha um adensamento maior pela subzona ali A6, por ali, né? Mas eu acho que ali está bom para ter um adensamento, na minha cabeça. É o início da Barra, só que eu acho que tem que ter um transporte melhor para aquilo ali. Não sei o que a Miriam acha. Miriam? Gostei da sua colocação, Lúcia. Eu, assim, a princípio, em termos gerais, eu não gosto dessa possibilidades abertas pela lei complementar, mas vou te dizer que no caso específico da Barra, no caso específico dos núcleos, eu concordo sim. Eu concordo não só com você, como com a colocação do Manuel, que caberiam, porque foi o que foi pensado originalmente, né? Se a gente fala que, por exemplo, como a gente estava falando, centro metropolitano, gabarito previsto, Lúcio Costa, 70, até 70. Gabarito previsto pelo 3046, no máximo 35. Uma média aí de 20, 14 para 20.
Então, nos casos específicos dos núcleos do decreto 3046, eu sim sou favorável, mas a princípio só nesses casos. Mas é muito interessante sua colocação, Manuel. Eu não havia refletido sobre o assunto antes. Obrigado, Miriam. Obrigado, Um Lúcia. segundo que eu... Perfeito. Não, que eu fiquei no mute, acabei até achar aqui. Desculpe. Vamos lá. A próxima colocação é do Lucas. Ele pergunta se operações interligadas são como se fossem PEUs, projetos de estruturação urbana. Não, não. Essas operações interligadas acontecem pela cidade inteira. E é bom e é ruim. Vamos lá. Uma clínica instalada num local onde hoje não pode ser mais uma clínica, porque houve uma mudança de zoneamento. Só que a clínica precisa se expandir, porque há uma necessidade. Ela compra um determinado terreno e aí ela pensa, então, em expandir. E aí ela não pode mais expandir, porque, pela legislação, não estou falando do Lúcio Costa, pela legislação geral, você tem o direito de permanecer como aquela atividade, se não tiver uma interrupção, mas você não pode fazer mais do que seria irregular. Eu me lembro aqui de Jacarepaguá, a gente tem o Frangos Rica, tá aqui do lado, por exemplo. Tá? Mas vamos pegar até o Frangos Rica. O Frangos Rica ele já estava lá. Tá? E aí vem em volta a população. E ele, hoje em dia, solta um cheiro. Frangos Ricas são as penosas, né? Então, é um cheiro insuportável para as pessoas que moram ao redor. Tá? Mas vamos dizer que eles queiram expandir para fazer uma outra coisa. Tá? Não pode fazer mais nada ali. Então, ele propõe uma operação interligada, que isso vai à procuradoria, pega para lá e bota para cá, e há um ajuste. Então, isso é muito pontual. Tá? Os PEUs são uns projetos maiores que deveriam ter obrigatoriamente, e eu não estou falando mal das minhas colegas da prefeitura de jeito nenhum, porque isso tem que partir de um plano macro. O PEU ele deveria pensar uma área em contraposição com as outras, quer dizer, seria quase que um plano Lúcio Costa, mas nada foi tão abrangente quanto isso. Tá? Perfeito. Só um segundo. A próxima pergunta é da Ludmila. Como podemos fortalecer as bases dos direitos à cidade para que o setor financeiro não seja a diretriz do desenvolvimento urbano? Olha, se eu me deixar falar, como eu tenho um problema sério, eu acho que é falta, eu tenho que fazer mais terapia, porque aí vocês não precisam me escutar. Mas o negócio é o seguinte, eu entendo que isso, a gente tem uma base muito boa, que são a Câmara dos Vereadores. Né? Só que a gente, na minha concepção, a gente vota muito esquisito. Tá? Então, eu acho que a gente tem que ter, mas são as bases, né, das associações, mas aí é que eu me pego. Tem associação que vê só o seu eu. Eu não quero a favela aqui, mas a favela pode ter ali. Não pode, gente, não é assim. Aí eu não quero esse espigão ali, bota o espigão lá. Não é assim. Então, essas associações, isso tudo, a gente deveria fazer parte, que deveria ir para a Câmara. Isso é um instrumento que a gente tem. Nós somos um país, até agora, democrático, e a gente tem que fortalecer isso. Só através do fortalecimento das bases democráticas que a gente pode sobreviver nessa história. Tá? Então, assim, para eu poder ter meu direito a ficar falando aqui, a Câmara dos Vereadores tem que existir cada vez mais forte. Agora, eu tenho que saber com quem eu estou elegendo. Eu não posso eleger o fulano, porque o fulano depois vai me botar lá para ser cabo eleitoral dele, aí não dá. Tá? Então, eu acho que é por aí. Eu concordo com a Lúcia, acho que os instrumentos a gente não tem a vontade de fazer, os instrumentos estão todos aí.
Bom, o Pedro parabeniza pela crítica muito transparente da situação social, pela abrangência no discurso, afiado com a visão necessária. Ele conclui, pena que, diante da mentalidade social, é muito difícil mudar. O Gilbert, ele faz o seguinte comentário, eu vou abreviar aqui um pouquinho, Gilbert, a ideologia do plano Lúcio Costa ficou no passado, sendo assim, temos grandes problemas que herdamos das várias gestões. Ele comenta sobre a subzona A43 e o centro metropolitano que estão sofrendo as ampliações irregulares da Cidade de Deus. Enfim, e essa área não plenamente ocupada mereceria uma visão diferenciada, ele comenta, por um novo instrumento. Veja bem, aí a gente já entra numa outra pergunta da Mônica, que fala também da infraestrutura, implantação de infraestrutura, coleta de esgoto, tudo isso, né? Eu vou tentar falar as duas coisas. Há uma dificuldade muito grande, né, de tudo, porque tudo vira uma questão econômica e uma questão política também. Então, na hora que você pode até ter um Minha Casa Minha Vida, que hoje em dia virou verde e amarelo, você pode até ter essa em algumas áreas, até próximas, né? Porque hoje em dia ainda tem algumas áreas que são industriais, e aí eu não consigo colocar o multifamiliar. Mas você tem algumas coisas que poderiam, porque eu entendo que eu só consigo barrar a ocupação irregular com uma ocupação que seja mediadora disso, né? O rico não vai querer morar lá, mas uma população que tenha um poder aquisitivo para ir lá pode, desde que o gestor não deixe que a milícia ou o poder paralelo dos traficantes usem os condomínios, né? Chamados condomínios, os grupamentos residenciais. Então, eu acho, Gilbert, que seria uma vontade, né, de você levar para lá, mas a sensação que eu tenho é que, economicamente, não tem ninguém que tenha terra lá que esteja para ser ocupado. Agora, de outra forma, também é o seguinte, depois de 1990, também com a lei orgânica, você, para implantar uma edificação, você tem que levar a essa edificação a rede de esgoto, a rede de água, luz, ou seja, você tem que urbanizar o logradouro. Hoje em dia, nenhuma edificação mais pode existir se não houver uma rede de abastecimento e de esgotamento. Então, vários processos, quando são licenciados, né? A Miriam pode falar, eles assinam termos para a urbanização dessa área. Então, isso iria passo a passo. Então, deveria ser assim, uma área com vários lotes. Então, as empresas se reuniriam e iriam fazer a urbanização do logradouro. Mas sabe o que a gente vê? Não é, Miriam? A gente vê que um fica esperando o outro urbanizar para depois pegar carona naquela urbanização e não fazer. Então, exatamente. Aí ninguém quer colocar azeitona na empada do outro. E ninguém quer sentar para conversar também, né? Então, é isso. Ainda tem mais, desculpa, mais uma coisa. Os condomínios, quando foram implantados lá naquela época, Novo Leblon, Nova Ipanema, Miriam me ajuda também, eles tinham estação de tratamento ali, né? Eles, cada um, porque não tinha rede para levar isso. Não tinha rede ainda. Não tinha rede ainda. E sabe o que eles faziam? Eles desligavam a estação de tratamento e jogavam in natura na lagoa. Não era, Miriam? Pois é, para ficar muito caro, né? A operação dessas redes de tratamento é muito cara. Então, como até hoje existe o descarte irregular, né? Nos canais, mas na época o problema era esse. É muito caro a operação de matéria. Então, fica mais fácil jogar a lagoa no canal. Perfeito. Muito bem. Chegamos agora à parte final da nossa palestra. Enfim, não da palestra de vocês,
enfim, que eu tive mais uma vez aqui a alegria e muito bom estar com vocês. Antes da gente dar um recado final, queria agradecer muito a presença de todos, mas, em particular, queria agradecer muito a presença do nosso decano. Para quem não sabe, a PUC ela tem diversos decanatos, ela é dividida em 4 centros, o decano do centro, no qual o Departamento de Arquitetura e Urbanismo faz parte, o professor Júlio Diniz. Então, queria agradecer muito. Inclusive, Lúcia, a gente conhece de muito tempo. Aqui eu vou confessar para todos, é meu colega do Salesiano de Niterói. Meu Jesus, é um prazer inenarrável, tá? Ter o Júlio aqui, meu Deus. E outro dia eu estava pensando, como é que eu acho esse sujeito no Face, né? E a gente, quer dizer, ele me achou, né? Prazer, ele não sabe quanto eu estou alegre também, sério mesmo, estou muito feliz. Muito bom. Enfim, obrigado, Júlio. E depois, enfim, eu estou à disposição até para passar aí os contatos de vocês para que, enfim, esse reencontro estenda. E Lúcia tem aí participado de diversas iniciativas da gente, nessa parte de extensão, e com, enfim, agora a Miriam se juntando ao time, e é exatamente isso que eu queria aqui, antes de concluir, anunciar com esses 2 cartazes, com esses 2 folders que estão localizados. Do lado esquerdo é o curso especificamente, que é desdobramento, que é filho já, um primeiro filho do curso da direita, que é Legislação Urbana e Edilícia do Rio de Janeiro, como elaborar e aprovar projetos. Está em destaque aqui do lado direito, que é um curso que eu coordeno com a participação desde a seus primeiros croquis, já que a gente está falando junto a arquitetos com o professor Manuel Fiaschi, que é um parceiro de disciplina desde 2007. Lúcia, o Júlio está colocando ali um recado. Deixa eu ver. E, Manuel, a gente é parceiro aí no curso, na graduação da arquitetura desde 2007, e juntos aí a gente idealizou, quer dizer, a gente veio trabalhando na conclusão e para poder viabilizar esse curso, e a Lúcia e a professora Sabrina, que está aqui presente, escondida, ela está camuflada aí no nosso público. Inclusive foi ela, Gilberte, né, eu acho. Eu acho que ela fez a pergunta. Mas, enfim, a Lúcia e a Sabrina com a gente está com esse curso já indo para a 6ª edição, pessoal. Então, quem vocês puderem comentar, é um curso que tem uma densidade fantástica, tem sido, enfim, extremamente atualizado com tudo que está se modificando. A gente tem agora 219, agora de 19 de agosto, então a gente está aí uma cidade a pleno vapor nos seus ajustes, adequações, com os prós e contras, ônus e bônus de cada medida, né? Então, esse é o curso da direita, mas eu quero principalmente falar do da esquerda, que é esse que se direciona especificamente à Barra da Tijuca e à região de Vargens, que é a legislação urbana e edilícia da Barra da Tijuca e Vargens, como elaborar e aprovar projetos nessas áreas. É um curso que vai ter início agora em setembro, dia 23 de setembro, um curso às quartas-feiras. Como o Legislação do Rio de Janeiro, ele também está em versão online. É interessante. Ah, tá, Gilbert. Tá, não Gilberto. Obrigado. Então, o curso sobre a legislação, o curso da direita, a legislação do Rio de Janeiro, ele já está na 3ª edição esse ano, a versão online. Deu super certo, a gente tem alunos na turma atual de Roraima, a gente teve aluno na versão anterior, na edição anterior, perdão, de São Paulo, então as pessoas estão participando de Minas, apesar de ser legislação do Rio, quer dizer, isso impacta e influencia muitas ideias, né? E o é o curso Legislação Urbana Barra e Vargens, ao qual a gente gostaria de convidar, me coloco à disposição aqui, eu vou colocar meu e-mail, se vocês quiserem mais informações, tá aqui direcionado a todos, e a gente é que agradece a presença de todos e todas vocês. Tá bom? Então, aqui está meu e-mail como coordenador, se vocês tiverem alguma dúvida. O Lucas está comentando que já garantiu a vaga, muito bom.
Eu vou colocar aqui brevemente para vocês os links simplificados dos 2 cursos. Tá? São o segundo, e daí o primeiro é do curso, só um atraso aqui, são os links simplificados. Enfim, pessoal, agradecer muito, Lúcia, Miriam, Manuel, fiquem à vontade aí para palavras finais, se vocês quiserem também dar um reforço a respeito do curso. Eu queria só agradecer a palestra da Miri e da Lúcia, foi muito legal, a gente aprendeu um monte de coisas aqui hoje, né? E dizer que eu vou me matricular também no curso de legislação da Barra e Vargens, porque a gente aprende muita coisa e é importantíssimo para a gente. Você não esquece que você é professor. Eu sei, eu faço os exercícios, mas eu vou participar das aulas também, porque a gente conseguiu montar um time muito legal para mostrar quase que uma cidade nova. Por isso que a gente abriu esse curso da Barra e Vargens, porque tem muita coisa acontecendo lá e a legislação realmente é muito especial, né? Então, eu acho que vai ser um curso muito bacana, né? E falar um pouco também da importância da gente ter o aprendizado continuado, né? Ou seja, nunca parar, sempre estudar, sempre se atualizar. E eu mesmo tenho feito alguns cursos via tela, e acho que tem funcionado. A gente deu aula também no curso, está dando aula no curso de legislação urbana e edilícia, o curso azul, né, no cartaz do lado. Está funcionando super legal, a gente consegue manter o foco, os alunos conseguem participar bastante, enfim. Eu acho que é um modelo que veio para ficar, né? Infelizmente, por conta da pandemia, a gente forçou esse modelo, mas graças a Deus está funcionando bem legal, né? Era isso, obrigado, Lúcia, obrigado, A gente está indo para a 3ª turma Miriam. esse ano, né? A gente está indo para a 3ª turma. Normalmente, a gente estava trabalhando com 2 turmas por ano, 1 ou 2 turmas, a gente está indo para a 3ª turma, né? Então, é muito importante. Eu acho que isso que o Manuel coloca, quer dizer, o curso é muito aplicado, ensino com exemplos, enfim, vale a pena. Somos suspeitos, mas a gente tem tido um retorno muito bom dos alunos, enfim, essa é a maior recompensa que a gente pode ter de ver. E como o Manuel falou, e eu reforço, o formato online tem se adequado muito bem para esses cursos, né? E até só, antes de passar a palavra final para a Lúcia e para a Miriam, evidenciar que isso faz parte da ideia de um programa de especialista em legislação urbana e edilícia que a gente está trabalhando. Quer dizer, a ideia, a gente está abrindo esse 2º curso, é desenvolver mais 2, 3 cursos. A gente já tem assuntos, assunto não falta, mas a gente já tem algumas ideias já trocadas, inclusive em grupos com alunos, para a gente poder estar implementando. Obviamente, é uma questão de que dá bastante trabalho a preparação dos cursos, mas deixar bem claro para todos os presentes aqui que fiquem atentos que a gente está com ideias de complementação. É óbvio que o guarda-chuva principal, quer dizer, o início, a gente entende que é o azul, que ele dá uma capacitação. Mas, enfim, Lúcia, antes da Lúcia entrar, eu queria só agradecer também a qualidade das perguntas desse público que veio hoje na palestra. Achei muito interessante essas perguntas. Enfim, muito bacana. Obrigado a todos os presentes pelas perguntas e pela presença. Só uma questão importante, só para a Mariana perguntou aqui, o link para confirmação de presença. Mariana, basta você colocar aqui no chat, o chat é salvo, basta você colocar seu nome e ainda dá tempo, se você precisar, pode se inscrever ainda no site da CCE, que a tua presença vai ser verificada por lá e pela soma da tua inscrição com a tua presença. Perfeito, Adriana, é só vocês irem colocando o nome. Eventualmente, quem tiver em alguma graduação também pode acrescentar algum dado sobre o curso. Lúcia, fica à vontade. O microfone. Eu quero agradecer realmente a oportunidade de poder colocar aqui o que eu penso, né, sobre um plano. Isso é maravilhoso para mim. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de debater, vocês falando e eu também, né, porque vocês falam pelas perguntas, né, e tudo isso, e deixar claro que assim, nós precisamos, parece meio piegas, mas nós precisamos
tomar conta da nossa cidade, da nossa vida. Nós precisamos ter uma voz ativa, nós precisamos ter conhecimento, e é só o conhecimento que vai nos tirar da mediocridade, da perfeita ignorância. Nós precisamos ter a leitura tanto da legislação, para não ficar, mas por quê? Por quê? Por quê? Porque tem que ter um rumo. Então, é só através do debate democrático, do estudo, do conhecimento, que a gente pode avançar como sociedade e construir alguma coisa melhor. Então, eu agradeço a oportunidade e beijo a todos. Miriam. Eu também queria agradecer muito a participação de todos. Foi muito bom ver tanta gente aqui para ouvir, né, o que a gente tinha para falar. Eu queria dizer que tanto eu quanto a Lúcia, nós nos envolvemos muito na elaboração dessa palestra, fizemos muitas pesquisas. Na verdade, a gente tem material aí para 3 horas de palestra, e a gente ficava, vamos cortar, tem que cortar mais, cortar mais, cortar mais. Enfim, temos aí, podemos discorrer sobre o plano facilmente nas 2 horas, só com o que a gente já pesquisou. E, como ela falou, na medida, o conhecimento é libertador, né? Na medida que você vai estudando e aprendendo mais, você vai, primeiro, entendendo melhor a dinâmica, né? A gente estuda sobre legislação, estuda sobre urbanismo e vai entendendo as dinâmicas pelas quais as cidades funcionam. Eu acho isso muito interessante, não é porque só é a minha profissão, é o trabalho que eu escolhi fazer a vida inteira, é um trabalho que sempre me gratificou muito, muito mesmo. Acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, tanto quem projeta como quem aprova os projetos, né? Você comete um erro quando você está, sei lá, fazendo uma mesa, você joga essa mesa fora. Você comete um erro quando você constrói um prédio, esse prédio está lá, marcando a paisagem da cidade para sempre, pelo menos por muitas e muitas décadas. Então, eu acho a nossa profissão muito importante, eu acho o nosso trabalho muito gratificante, e quanto mais conhecimento a gente adquire em relação à legislação, mais você vai entendendo tá, então é por isso que tal lugar é assim, tá, agora eu entendi. Enfim, a gente realmente é uma bagagem que vai te servir para o resto da vida, seja ela profissional, seja ela pessoal. E só realmente agradecer a todos, a Lúcia, né, uma parceira e tanto, o Marcelo pelo convite, o Manuel pelo apoio, e estamos aí. Obrigada a todos. Excelente. Enfim, olha só um pedido aqui, um comentário aqui no chat, que é para não cortar, então a gente vai ter que fazer a parte 2. Tá? Então, o que foi cortado, a gente vai ter que fazer a palestra dos cortes. Já foi pedido aqui. Então, a gente vai preparar isso, parte 2, tá bom? Enfim, pessoal, agradecendo mais uma vez, e quem sou eu para dar a palavra final somos nós 4, enfim, mais a Sabrina, que está aí disfarçada no meio, e é isso, agradecer muito a presença de todos, e com certeza, como os cursos também, a nossa ideia é estar efetuando mais palestras, estar divulgando, e acho que essa leitura, o que a Miriam coloca, eu acho que é algo que, né, Manuel, a gente na graduação, quer dizer, a gente pensando no arquiteto do amanhã, a gente tem discutido muito, a gente trouxe esse assunto da legislação, quer dizer, eu acho que desde que o curso foi montado, eu sonhava com essa questão, quer dizer, curso de arquitetura, a graduação, é exatamente a ideia de que, através da legislação, a gente entende muito a cidade, quer dizer, isso a gente vê claramente nos alunos. Então, obrigado a todos e a todas. E só uma correção, mas eu vou pedir para que a presença seja registrada de duas formas, mas tem um link, enfim, aí eu confesso que pode ter havido uma mudança, tem um link aqui de confirmação da palestra, que ele está rodando aqui, eu vou colar aqui no final, então parece que a regra agora, a regra não está clara, pelo menos para mim, ela mudou um pouquinho. Então, está aqui no final, ó, formulário de confirmação é esse, tá?
Então, se vocês puderem também reforçar por ali, mas eu salvei aqui e vou pedir para que o chat seja o formato também que ele tem sido até o momento. Tá? Boa noite aí, pessoal. Obrigado. Boa noite. Beijos, beijos. Boa noite a todos. Beijo. Boa noite, um abraço a todos.